Quais seriam os pilares da longevidade humana? Se você é uma pessoa que se preocupa com saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade dessa forma, não apenas chegar com mais anos de vida, mas ter qualidade de vida, eu, Dr. Luiz, gravei esse vídeo para que você possa se beneficiar com esse conteúdo. Se você gosta desse assunto, já dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, que a gente vai falar sobre muitas coisas importantes a esse respeito. Bom, pessoal, eu trabalho com longevidade humana, é uma das áreas que eu venho me especializando ao longo dos últimos anos da minha formação, e a gente vem colhendo muitos resultados de benefícios reais que as pessoas passam a ter quando elas começam a se direcionar nesse modelo de tratamento, né, da longevidade saudável. E essa longevidade saudável é muito discutida hoje em vários centros de pesquisa no mundo inteiro. Quais seriam exatamente os aspectos que mais influenciam a saúde humana? Quais seriam os tipos de impactos que teriam, por exemplo, a genética, a epigenética, a ressonância mórfica? Esses são três aspectos que eu diria, são três formas de você herdar coisas, né? Então, a gente sempre tinha a ideia de que a genética humana, os genes, o DNA, era o principal responsável pela nossa longevidade, né? Por muitos anos, inclusive o projeto Genoma mapeou todos esses genes e existia uma expectativa de que ao saber todo esse mapeamento, a gente ia saber como corrigir isso e evitar as doenças. No entanto, o projeto Genoma chegou no seu fim e essa expectativa não foi vencida. A gente foi percebendo que na realidade não é tão importante esses genes, mas os genes no ambiente em que vivem. E aí começou a vir toda a percepção da epigenética. Epi, né, que é um radical, é um prefixo relacionado ao que está em volta desse gene. Então a gente consegue, de alguma forma, às vezes silenciar esses genes, às vezes ativar esses genes. E isso é muito mais importante e definidor das doenças e da saúde da pessoa do que necessariamente a genética. A gente fala hoje que a genética tem aí 10, 20%, né, de impacto, de definição sobre a saúde de uma pessoa. E a epigenética já teria 60%, 80%. Mas tem também uma terceira forma que eu considero de herança, que é muito importante, que a gente chama de ressonância mórfica. Essa é a menos conhecida, mas quem trabalha, por exemplo, com constelações familiares, quem trabalha com a noção de influência transgeracional, ou seja, coisas que aconteceram aqui na memória familiar, elas podem ter um impacto sobre o comportamento do sujeito no futuro. Quem trabalha com esse pressuposto e observa esses efeitos, também conhece essa ressonância mórfica, que também é uma forma de herança que nós temos e que influencia muito a nossa saúde e doença, mas não é de forma genética nem de epigenética. É muito além, é através de campos de informação. Então essa aqui seria uma terceira forma de herança que também influencia muito nessa saúde e doença. Por que eu falei sobre isso? Para a gente pensar sobre longevidade, a gente não adianta achar que é só nascer numa família que é saudável, né? Até porque quando a gente vai aprofundar a percepção da nossa família, sempre vai ter algum tipo de suscetibilidade, sempre vai ter alguma doença que foi mais prevalente naquele clã, naquele grupo. E a gente precisa então entrar muito mais na epigenética. Grande parte das coisas que eu vou falar aqui tem a ver com epigenética e ressonância mórfica, e que são importantíssimas, né, para os pilares da longevidade. Aqui até eu tinha colocado 5 pilares, mas depois eu fui estudar aqui e eu preferi colocar 7, porque na realidade a gente pode desmembrar algumas coisas e dar mais ênfase, né? Então vamos colocar 7 pilares aqui da longevidade. 7 é um número aí que eu gosto muito também. Então vamos lá. Primeiro pilar, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, toxicidade ambiental. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, principalmente não só nos centros urbanos, mas no mundo rural também, quando você pega, por exemplo, a realidade do nosso país, nós estamos continuamente expostos à toxicidade ambiental. Essa toxicidade ambiental, ela está através dos alimentos, os agrotóxicos, fertilizantes, a hibridização genética, a transgenia, tudo isso às vezes vai parar na nossa mesa, nos nossos alimentos.
Mas não apenas isso, né? A gente pode dizer também que os alimentos industrializados têm corantes, conservantes, tem moléculas ali já que são consideradas cancerígenas, né? Então, toda essa toxicidade que vem através da alimentação é muito importante. Na nossa água, né? A água em geral que nós bebemos está extremamente intoxicada, tem antibiótico, tem anticoncepcional, tem metais pesados, tem organofosforados, tem alumínio, ou seja, mesmo as águas tratadas, elas passam por processos que contaminam essa fonte de água. Ou seja, estamos tomando água, é essencial para a saúde, mas ela está intoxicada. Então é toxicidade ambiental também. Todos os cosméticos, produtos que a gente passa na nossa pele, shampoos, desodorantes, antitranspirantes, sabonetes, tudo que entra em contato com a nossa pele absorve. Então também a gente tem toxicidade ambiental dependendo de qual é o tipo desse produto que a gente está utilizando na nossa pele. Toxicidade ambiental. Além disso, tudo que a gente cozinha, as superfícies onde nós guardamos os alimentos, onde os alimentos ficam embalados, se é plástico, se é vidro, as panelas que cozinhamos, tudo isso também tem toxicidade, muitas vezes alumínio, metais pesados, etc. Parasitas, né? Muitas vezes a gente tem contato com muita comida contaminada, e esses parasitas vão habitando o nosso corpo. Muitas vezes ficamos anos sem fazer um tratamento de desparasitação, e isso passa a nos intoxicar também, porque geralmente o parasita ele já agrega também muito mais metal tóxico dentro do corpo. Então a gente começa a ampliar esse olhar de toxicidade, né, ambiental. Ele é muito importante. Tem trabalhos mostrando, né, que os nenês já na barriga da mãe já tem lá no cordão umbilical e no líquido amniótico microplásticos, né? De onde que veio esse microplástico? Da alimentação, da água. Infelizmente, pessoal, esse é o ambiente que nós vivemos hoje, e essa toxicidade ambiental, no meu ponto de vista, é muito determinante para o desfecho de várias doenças. Quando estamos muito intoxicados, outra fonte de intoxicação que eu não falei, mas que é importante citar, o uso de medicamentos alopáticos, né? Medicamentos assim que se contrapõem a um efeito do corpo, são moléculas sintéticas com efeitos colaterais que precisam ser metabolizadas pelo nosso estômago, pelo nosso fígado. Exige do corpo um sistema antioxidante, exige do corpo um sistema detoxificante, que muitas vezes a gente vai consumindo para poder detoxificar essas drogas. Ou seja, pegando tudo isso, né, estamos extremamente contaminados, o ar também, que eu nem falei, e a gente, no momento em que a gente sobrecarrega o corpo com muita toxicidade, a gente passa a ter mais inflamação, nós passamos a ter mais estresse oxidativo, ou seja, nós temos mais moléculas no nosso corpo reagindo com outras, né, fazendo processos realmente de disparo, de captação de elétrons, né, de quebra de estruturas. Então, o que acontece? Esse estresse oxidativo vai se acumulando e nós vamos desenvolvendo doenças crônicas. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que vai se processando lentamente e muitas vezes a gente não observa tão claramente os efeitos, mas quando a gente chega lá nos 40, 50 anos, está tomando remédio para pressão alta, está tomando remédio para diabetes, está tomando remédio para dor na coluna, está tomando remédio para alergia na pele, alguma coisa está errada. E muitas vezes isso tem a ver com o acúmulo de toxinas ao longo do tempo, com todo esse estilo de vida que a gente tem. Então, tudo que a gente puder fazer em relação à longevidade, para você tirar essa toxicidade, para você limpar o seu corpo, para você favorecer os sistemas antioxidantes do corpo, é provado já pela ciência hoje que isso prolonga a nossa vida. Isso diminui o número de doenças. Isso dá mais funcionalidade para o nosso corpo por mais anos de vida. Então isso é muito, muito importante. Então a gente precisa ter uma água de qualidade, uma usina de eletrólise, que eu sempre falo aqui no canal, que faz uma água mais alcalina, limpa, sem nenhuma toxina. Precisamos usar desodorantes sem alumínio, precisamos usar protetores que não tem parabeno, que não tem óleo mineral, precisamos utilizar panelas de aço cirúrgico, precisamos comprar produtos orgânicos. Então tudo isso, cada atitude dessas vai somando e vai permitindo que a carga tóxica que entra no nosso corpo
ela não, né, toda a carga tóxica que está entrando no corpo, a gente consiga dar conta dela, a gente consiga eliminar o que não é favorável. Então esse é um primeiro ponto.